Pessoal, então, esse aqui, ó, é o layout que a gente deu ali para vocês. Esse layout lindo e maravilhoso. Tá? Então a gente trabalhou aqui com uma estrutura um pouco mais atual. A gente já está trabalhando com um pouquinho de HTML5 aqui nas tags específicas do HTML5. Vocês vão ver aqui que tem as imagens estão erradas, elas não aparecem aqui, estão com o link quebrado. Aqui a gente tem um elemento de formulário, a gente tem aqui como se fosse o cabeçalho aqui em cima. Aqui tem uma barra de menu. Aqui a gente fez a simulação como se fosse um site de conteúdo mesmo, onde a gente tem o título, tem aqui um subtítulo, tem o texto com imagem e link. Dois iguais, que é muito comum acontecer isso, né? Então a gente tem um padrão que se repete. A gente fez isso aqui para mostrar classe para vocês dentro do CSS. Aqui uma barra lateral, né? E aqui embaixo uma barra com algumas imagens, simulando às vezes uma galeria, ou um espaço de banners, alguma coisa que vai ter no site. E fechando aqui o site, a gente tem um rodapé, onde a gente teria aqui o link para as redes sociais, que as imagens não estão aparecendo, e aqui mais um texto alinhado à direita. A gente tem uma estrutura, vamos lá para a estrutura. Lembrando, né, pessoal, sempre quando vocês forem testar o site de vocês, nunca se baseiem pelo Dreamweaver. Sempre se baseiem lá no browser, então ou no Chrome, ou no Firefox, ou no Safari, tanto faz qual que vocês vão pegar. O importante é que vocês testem ele no browser, tá? Evitem de fazer o teste aqui por esse preview aqui do Dreamweaver. Se for fazer o teste por aqui, não vá para o browser e dê um F5 toda hora. Sempre venha por aqui e dê aqui o browser que você quer. Tá. Então, pessoal, vamos dar um zoom menos aqui só para a gente enxergar melhor. Tá. Então, olha lá. Por exemplo, o primeiro erro de visualização que a gente tem aqui, ó. O site ele lá no browser está alinhado centralizado. Aqui ele já não está centralizado. Tá? Então tem coisas que aqui o browser não consegue renderizar. Desculpa, o Dreamweaver não consegue renderizar de acordo com o que seria fiel no browser. Então, por exemplo, pessoal, aqui, ó, olhando o nosso código aqui, ó, tá? Lembrem, pessoal, que a gente sempre tem alguns erros no código, que a gente quer que vocês corrijam esses erros, tá? Isso é proposital, que a gente não fez tudo certo para vocês, que uma parte da avaliação de vocês é corrigir o código também, tá? Então, olha lá, a gente tem aqui essa tag chamada meta, que ela faz com que funcione os caracteres especiais, acento, cedilha, dentro da visualização do browser. Tem aqui o título, que vocês vão ter que mudar o título também. Aqui, ó, eu tenho o nosso CSS externo. Vocês lembram como é que importa o CSS, pessoal? A gente não quer que vocês tenham o CSS interno, tá? Isso vai ser um dos erros da atividade. Então a gente tem aqui o CSS externo, que está aqui nesse arquivo style.css, que se eu for aqui na pastinha, ó, vamos lá na pastinha, está aqui, ó, meu arquivo index.html e o meu arquivo style.css. Então tudo está aqui. A base que vocês vão trabalhar são esses dois arquivos. Daí aqui eu fecho o cabeçalho e inicio o que vai aparecer no browser. Aqui, pessoal, ó, ele começa a me mostrar tudo que está sendo exibido aqui. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma div container. Será que essa não é melhor explicar no quadro ali mesmo o que é o que? Ou não precisa? Acho que não precisa, né? Tá? Então aqui a gente tem a div container, onde eu coloco tudo dentro dela. Tá? Que ela tem algumas propriedades. Quais são as propriedades que ela tem? Tá aqui, ó, container, eu tenho uma largura nela de 1160 pixels, eu tenho uma propriedade margem zero alto, ou pode ser só margem alto, aqui. Essas propriedades juntas, pessoal, que fazem o site ficar centralizado. Professor, mas eu posso usar só o margem alto e não definir largura? Pode, só que daí você não vai ver ela centralizar, porque a largura padrão do site ela normalmente vem 100% da largura.
Então vocês vão ter que sempre definir aqui a largura em conjunto com margem alto para vocês conseguirem ver o site centralizado. Tá? Aqui eu tenho também uma propriedade de background, que vocês já viram, já estão cansados de ver essa aqui, onde eu tenho uma cor amarela de fundo. Eu tenho aqui padding 10 e 0. E tenho também borda sólida, um PX e uma borda branca em tudo no site. Então, pessoal, ó, se vocês olharem aqui nele, eu tenho uma borda branca em volta de tudo. Tá? Inclusive, aqui no amarelo está ruim de ver, mas se vocês quiserem mudar a cor do fundo para enxergar melhor a borda, podem mudar lá também. Tá? Essa borda, todos esses estilos que estão ali, vocês vão poder mudar de acordo com o layout de vocês. Só lembrando, pessoal, aqui ó, a janelinha do CSS, né? Ela fica aqui ó, no CSS Designer. Quem for começar um novo, quem quiser acessar, ó, vai colocar aqui o mais e vai criar um novo CSS. Tá? Mas o meu arquivo está linkado aqui, ó. Então esse código aqui em cima, ó, do HTML que eu mostrei para vocês, link que ele mostra aqui que ele está linkado com esse style CSS, eu também consigo ver e conferir para ver se ele está aqui. Quando eu vou navegando por aqui, e eu, por exemplo, estava vendo as propriedades do body ali, ó, eu consigo ver as propriedades, deixando marcado aqui o show, aqui do lado, eu consigo ver as propriedades que eu coloquei. Tá? Então eu coloquei imagem, eu coloquei padding, eu coloquei background. Opa, esse não era do body. Tá? Eu estava mostrando o container. Mas no body eu também coloquei algumas propriedades, ó, margem, padding e o fundo amarelo. Vamos ver aqui o container então agora. O que é o container, pessoal? É onde tudo vai estar ali dentro. Professor, eu posso não colocar no container e eu centralizar o site também? Pode, pessoal. Mas aí vocês vão ter que sempre declarar essas propriedades aqui da largura e da margem para todos os elementos que vão ficar centralizados ali. Aí às vezes isso dá problema. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse elemento aqui não está centralizado. Os três juntos estão centralizados, mas esse aqui ele está alinhado à esquerda, esse aqui também está alinhado à esquerda. Então quando eu colocar float lá, que vocês vão ver daqui a pouquinho que eu coloquei ali, você lembra que a gente colocou float na atividade anterior na imagem, para o texto encaixar do lado da imagem? Aqui foi usado float nesse elemento aqui, ó, opa. Nesse elemento aqui tem float, ó, ele até aparece aqui, ó. Aqui agora. Aparece ali float left. Então tudo que está do lado dele agora pode encaixar do lado. Ele liberou o espaço lateral dele e tudo encaixa do lado dele. Vamos voltar aqui no container. Então, ó, no container, pessoal, que eu estava mostrando para vocês, eu tenho aqui largura e tenho margem. Isso faz centralizar. Tá? Depois eu coloquei padding 10 e 0. Olha como é que ele marcou aqui, ó, 10 em cima e embaixo, 0 de um lado e do outro lado. E também coloquei borda. Coloquei borda sólida em todos os lados, de 1 pixel de largura e branca. Vamos mudar a cor da borda aqui para a gente enxergar ela melhor? Opa, não aplicou. Por que não está aplicando? Por que não está aplicando? Tá na caixinha. Em cima da cor. Clica na. Aí, no meio da cor, clicar aí. Aqui. Então, foi. Ó, pessoal, então ele já mudou a minha bordinha aqui. Se eu salvar ele agora, lembre de salvar os dois arquivos, né? Command S ou Ctrl S nos dois arquivos. E eu atualizar aqui, eu já consigo ver a bordinha aparente aqui, ó. Em cima, embaixo, aqui, bem na borda do browser e bem lá em cima
no browser também da página. Vamos lá para frente, pessoal. Depois, aqui dentro, ó, do cabeçalho, a tag do cabeçalho, pessoal, é uma div do HTML5 já chamada header. Tá? Então ela abre aqui, ela fecha aqui. O legal é que quando a gente clica na tag dentro do Dreamweaver, eu consigo ver se ela está abrindo e está fechando. Então confio. Aqui vocês conseguem ver se vocês estão fazendo o HTML certo, se vocês abriram e fecharam, se tem algum conflito. Tá? Eu dei um ID para ela de cabecalho. Lembre que aqui a gente não tem caractere especial, então é cabecalho. Dentro desse cabeçalho, ó, que ele está destacado em azul aqui, eu coloquei um H1, que dentro desse H1 tem uma imagem e a palavra site name, como se fosse o título do site. Logo e o nome do site. Quais são as propriedades? Ó, tem esse header, vamos ver se o header está aqui declarado. Ó, tem aqui header também já. Então o professor já fez um monte de coisa ali para vocês. Vamos ver o que tem o header. O header, ó, ele só tem o background cinza. Não foi colocado mais nada. Então a altura que vocês estão vendo aqui não foi declarada. Só foi colocado que ele tem um fundo cinza. E ele é 100% do tamanho, que já vem padrão no HTML, que já falei para vocês. E a altura, um conteúdo que vai determinando quanto que vai ser a altura disso aqui. Ah, professor, mas eu tenho, na ideia do site que eu estou fazendo, eu quero determinar uma altura porque eu vou colocar uma imagem de fundo. Aí você pode colocar. Mas são casos específicos. Nesse caso aqui, por exemplo, ele não tem altura. Tá? Então eu tenho aqui, nesse lado aqui eu tenho a logo e o título do site. E para esse lado, que é bem comum a gente ver hoje nos sites, eu tenho aqui um formuláriozinho, onde eu já tenho aqui o campo para colocar o nome, o campo para senha e um botão aqui para fazer o login. E em volta deles eu também coloquei uma div para eu conseguir fazer com que essa div fique flutuando à esquerda. Então ela tem float. Qual que é essa div? Vamos achar ela lá. Ó. Então eu tenho o H1 aqui e tem essa div login. Ó. Então ela foi criada uma div com ID de login. Dentro dessa div eu tenho um P, que tem um input, que a gente vai ver isso aula que vem. Tem outro input. Então eu tenho um campo de texto, tenho um campo de senha e tenho um campo que é um botão de enviar. Tá? A gente vai ver melhor isso aqui aula que vem. Dentro aqui, para ele ficar dessa maneira aqui, o que foi feito aqui? Ó? Primeiro a div login. Vocês lembram lá, pessoal, que a gente falou a diferença de ponto e jogo da velha na frente quando a gente vai colocar o seletor? Um é classe e outro é um elemento novo. Então aqui, ó, jogo da velha login. Eu usei só a propriedade float aqui, ó. E ela está marcado float right. Se eu colocar float left, ele vai encaixar aqui do lado dessa caixa. Ele não encaixou aqui porque eu tenho aqui como se fosse uma tag aqui em volta, que não é a tag, é o H1, que ele está determinado com esse valor. Vamos ver o H1 lá. Ó. Ah, não está com valor. Então tem alguma coisa aqui que tem valor que está empurrando ele aqui para o lado. Tá? Vamos voltar lá na tag login. Então, mudei aqui para o float e ele encaixou lá para o lado. Tá. Aqui dentro tem o P. O P, pessoal, ele está encaixado um do lado do outro. Então ele também foi encaixado do lado. Cadê? Nossa, nem o professor mais lembra o que ele fez no código dele. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só achar aqui. Não tem mesmo. Tá? Então, ó, pessoal. Aqui, o professor fez o seguinte. Eu coloquei um campo, o outro campo e depois um botão. Aqui, nesse caso, para um ficar do lado do outro, olhem a diferença do código aqui, ó. Eu fiz um P e dentro desse P eu tenho os dois campos. Então isso são coisas que vocês vão aprendendo fazendo mesmo,
tá? Então exercitando. Mas se a gente tem um P e duas coisas dentro dele, tudo fica dentro da mesma linha. É como se fosse uma linha ou um parágrafo inteiro. Então tudo que eu for colocando na sequência um do outro, ó, esse input e esse input, eles estão dentro desse P. Tá? Então aqui a gente consegue ver melhor, ó. Então, depois eu fui colocado só um input, ele não está dentro de um P, dentro de nada, e daí eu consegui fazer isso aqui. Aqui, pessoal, vocês conseguem mudar todos os estilos do formulário. Tá? Eu vou passar rapidinho aqui, ó. Se eu quiser fazer aqui, ó, opa, só um pouquinho, eu vou criar um seletor novo, eu vou fazer só o input, e eu vou querer que o input tenha fundo preto. Rosa? Rosa, então vai. Então, coloquei fundo rosa. Aqui, pessoal, a gente não vai conseguir ver os campos, os inputs funcionando. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que visualizar lá no nosso browser. E a hora que eu atualizo aqui, ó, olha lá que bonito que está ficando, pessoal. Tá? Então, tudo vocês podem mudar. Tudo vocês podem ir mudando ali. A gente vai ver melhor esses itens do formulário aula que vem. Tá? Então lá a gente vai poder deixar isso aqui muito mais bonito. Tá? Muito mais de acordo com o que vocês queiram. Então beleza. Depois, pessoal, então eu tenho aqui esse cabeçalho, que é a nossa tag header. Cadê? Tá? Eu tenho essa tag do HTML5 chamada header, que ela quer dizer cabeçalho. E depois eu tenho uma outra div aqui, onde eu coloquei meu menu. Ó, eu coloquei os 4 links aqui e os links dentro de uma lista, que vocês já viram lista. Então eu tenho o L, que é uma lista, e eu tenho os itens de cada lista. Tá? Isso aqui, pessoal, é muito usado para fazer menu. Porque lá no código do CSS, ó, menu ULLI, não tem vírgula, não tem nada, é menu principal, espaço UL, espaço LI. Eu falei o que? Eu estou pegando esse item aqui, ó, que ele está dentro do nav, que o nav também é uma tag do HTML5, que é utilizada para navegação, tá? Então é a abreviação de navigation, que é para a gente colocar itens dentro que a gente vai usar para navegar dentro do nosso site, dentro do nosso aplicativo e assim por diante. Dentro dele, eu chamei ele de menu principal, então por isso que aqui está aqui, ó, menu principal, espaço UL, espaço LI. Por quê? Dentro desse aqui, o que eu fiz? Eu coloquei que todos os botões ali vão ter uma largura de 100 pixels, e eles vão estar alinhados um do lado do outro. Eu coloquei uma propriedade aqui, ó, no display, chamado inline block, mas vocês podem também usar inline. Tá? Então, esse aqui hoje em dia é mais utilizado. Então, só tem essas propriedades e o fundo branco. Vamos ver como é que está isso aqui lá. Ó, então, eu tenho o fundo branco, ó. Tem um está alinhado aqui à esquerda, os outros estão alinhados à direita. Tá? Provavelmente isso aqui é um erro, olha o spoiler lá, isso aqui é um erro. Tá? Vocês vão ter que corrigir isso. Tem um está alinhado à esquerda e o resto. O seção 1 está alinhado à esquerda, o resto está alinhado à direita. Tá? Então, ó, eu tenho esse nav, que ele está preto. Cadê o nav? Ó. Ele tem um padding em todos os lados de 20 pixels. Então aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20, 20. E aqui não está aparente, porque não tenho nada que chega até aqui. Aqui também está 20. O que mais que eu tenho nele? Eu tenho um fundo cinza escuro. E só. Dentro do nav, ó, eu tenho o menu principal, eu tenho o L, o LI, e eu tenho o link dentro do LI. O LLI, ó, eu fiz largura 100 pixels. Para ele encaixar um LI do lado do outro, em vez de usar float, que bastante gente usa float, vocês podem usar esse display
essa propriedade display, que ela, quando a gente clica aqui, tem várias propriedades específicas para a gente trabalhar. Tá? Nesse caso aqui foi usado o inline block, que eu quero que todas fiquem uma do lado da outra e blocadas. Tá? E fundo branco no botão. Depois eu ainda coloquei aqui, ó, pessoal, o menu principal, o LLIA, que eu quero que o link específico faça alguma coisa. Tá? Então o que ele vai ser? Eu quero que o meu link fique preto aqui, ó. Tá? E, ó, inclusive ele tá, quando eu passo o mouse em cima, ele fica uma linha vermelha embaixo. Eu mudei todo o padrão. Qual que é a cor padrão do link quando a gente não mexe no HTML? É azul e sublinhado. Eu tirei o sublinhado e ele só faz isso aqui. Mas onde que está isso aqui, professor? Ó, não tem aqui nada declarado. Então, eu coloquei, se a gente for olhar no site aqui, se vocês olharem, ó, todos os links sempre vão ficar sublinhados. Então, eu determinei que todos os links tenham isso. Tá? Aqui na imagem não aparece. Se a gente for procurar aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Eu mudei todos os links para ficarem roxinhos. Vamos mudar ali para ficar rosa agora. Que a professora gosta de rosa. Certo? Olha lá. Eu não vou deixar rosa porque... Não, vou deixar rosa, vai. Rosa. Tá. Se eu atualizar aqui, ó, todos os links ficaram rosas, mas ele ainda está ficando sublinhado quando eu passo o mouse em cima. Vocês lembram, pessoal, do hover que a gente usou já? Hoje não usou isso aqui. A gente não usou, né? Então, pessoal, ó, eu tenho as propriedades de link, ou quando eu passo o mouse em cima, ou quando o link está ativo, ou quando eu tenho link ativo visitado. Então eu posso mudar a propriedade quando ele for visitado, quando eu passo o mouse em cima, quando ele é um link ativo, ou quando ele não está ativo, ou quando é um link mesmo. Então quando eu tenho aqui, ó, A, dois pontos e alguma coisa, são as pseudoclasses. Tá? E é assim que eu faço, ó, para mudar que ele não... quando ele está no A aqui, ó, ele é o link rosa, ele não fica sublinhado, ó, text decoration none. Então eu uso o text decoration para não deixar sublinhado, ou para deixar sublinhado, ou para sublinhar em cima, ou para deixar riscado. Vamos ver lá como que ficou. Ó. Então, ó. Eu não vejo muita utilidade nisso, mas no link taxado, mas tá aqui. Vamos voltar lá para o link não sublinhado. Cadê o A? Então eu quero o link não sublinhado. E são as duas propriedades que eu coloquei para todos os links. No hover, quando eu passo o mouse em cima dos links, eu falei que eu quero que ele fique sublinhado. E eu escolhi a cor vermelha. Que cor que vocês querem colocar o sublinhado, pessoal? Que cor? Verde limão. Vamos lá. Tá? Então, texto, text decoration, tá? Aqui ele não aparece o color, você viu, Raquel? Aqui no Dreamweaver, text decoration color, tá? Ó, pessoal, então aqui tem algumas... O Dreamweaver é excelente para a gente estudar, mas você lembra que a gente falou que se a gente fosse dar aula de CSS para vocês, a gente ia ficar 2 anos, a gente não ia ver tudo aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha usado a propriedade para mudar a cor do sublinhado, que também não é muito utilizado, mas às vezes para algum item específico vocês acabam usando. Então, por exemplo, text decoration -color não está listado aqui como uma propriedade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso identificar aqui no código o que eu vou trabalhar, que aqui no caso é cadê? O hover, ó, que inclusive aqui quando eu apaguei a propriedade lá,
Ó, coloquei aqui decoration underline para ele ficar sublinhado. Daí vocês vão ter que fazer na mão mesmo, ó, pessoal. E quando a gente começa a digitar, ele começa a dar várias opções pra gente, ó. Tá? Então posso até mudar o estilo do sublinhado. Se eu não quiser se eu quiser que ele fique pontilhado, eu também consigo fazer pontilhado, tracejado. Eu quero que ele dê ênfase ali, ó. Mas no caso aqui é o Text Decoration Color. Que cor que vocês querem? Verde. Verde limão. Tá lá, ó. Verde limão. Digitei o código. Opa, aqui não tem ponto e vírgula. Cadê o ponto e vírgula? Bom, não tem. Vamos fazer assim, ó. Command C, Command V. Esse teclado tá mudado aqui, pessoal. Eu salvei. Atualizei minha página lá, ó. Agora tá o verde limão lá nos meus links. Então tudo, pessoal, que vocês quiserem fazer, lembrem que às vezes tudo do CSS que vocês não sabem fazer é um vocabulário a mais do CSS que vocês têm que adquirir. Então pesquisem lá, normalmente o termo em inglês, normalmente não, sempre o termo vai ser em inglês, mas vocês podem procurar em português lá. Como que eu mudo a cor do sublinhado do link em CSS? Alguém já passou por esse problema e alguém já está falando para vocês. Tem outro site que a gente falou lá no começo para vocês, W3C. Lembra que a gente falou? Tem outro site que a gente falou para vocês, tables.com.br. Tem várias coisas lá para vocês já estudarem também. Então a gente viu aqui nosso menu. Vamos lá ver agora, pessoal, o nosso... Ó, então eu terminei aqui o nave, que é o meu menu, que ele é preto, ó. Quando eu seleciono ele aqui, ele fica destacado aqui em cima. E depois eu vou para o conteúdo. Tá? Tem uma tag no HTML5 chamada main, que é principal, que tudo que é a parte principal do site, que é o conteúdo, vai estar aqui dentro. Ó. Então se eu clico nela aqui, eu consigo ver onde está o final dela. Então tudo isso aqui está lá dentro. Tá. Professor, eu posso, em vez de usar main, eu posso usar div aqui? Pode, pessoal, não tem problema. Mas, daqui para frente, o pessoal valoriza muito quem já começa a trabalhar com as tags já do HTML5. Então, elas foram colocadas lá para facilitar a leitura do código, tá? Para ficar numa semântica correta. Então, eles utilizam isso aqui justamente para facilitar a vida de quem vai abrir algum código que vocês fizeram, ou o que vocês vão abrir de outra pessoa, para facilitar a leitura. Então, sempre que vocês verem main, é o conteúdo que vou ter lá dentro. Que nesse caso aqui eu dei um ID de todo tracinho conteúdo. Dentro disso aqui, ó, eu coloquei mais uma seção, que é outra tag do HTML5. A tag section, ela vai ser usada para quê? Para dividir nosso site em seções. Então o que eu fiz aqui? Section, conteúdo. Então o que é essa section? Opa. É essa div cinza que está aqui, ó. Esse retângulo cinza que está aqui. Isso aqui não é uma seção toda? Onde eu vou ter os meus artigos ou minhas postagens que vão aparecer aqui? Então é por isso que a gente utiliza o section aqui nesse caso, para dividir isso aqui. E dentro dessa seção, eu tenho mais itens aqui dentro, ó. Eu tenho um article aqui, ó. Eu tenho um artigo, ó. Então essa section eu chamei de conteúdo e os artigos eu dei uma classe chamada posts. Aqui no section é id e aqui no article é class. Por que no section, pessoal, foi usado id e no article eu usei class? Porque o class aqui eu posso usar mais de uma vez. Lembro que classe a gente pode repetir dentro de um arquivo HTML, dentro de um arquivo só. Por que eu repeti? Eu criei um padrão para o artigo, ó. Então esse artigo tem um padrão que é o mesmo padrão desse aqui. O título é o mesmo, o subtítulo é o mesmo, é o mesmo estilo, né? As imagens que vão estar aqui dentro têm o mesmo estilo. Isso tudo está declarado aqui dentro do CSS. Vamos lá ver se tem o main aqui declarado. Está aqui, ó.
O que o professor colocou lá? Ó? Coloquei margem 20 pixels em cima e coloquei um fundo cinza clarinho. Tá? Então, ó, ele tem uma margem aqui em cima para tudo começar a 20 pixels. Desculpa, para ele ficar afastado 20 pixels aqui de cima, ó. E ele tem um fundo cinza. Dentro dele tem o section, que aqui no caso tá só o section, ó. Eu não coloquei conteúdo. Então, se eu trabalhar com todos os sections ou com vários sections aqui, que aqui nesse arquivo, por exemplo, só tem esse section. Ah, não, tem mais um aqui, ó. Todos os sections vão ficar daquela maneira. Então, tudo do section, o que eu fiz? Fundo branco. Ó, então, fundo branco. Mas esse section não está fundo branco. Por que esse section ficou com fundo cinza? Vamos ver. Então, tá certo, ó. Section, article, section, article. Tá. Então tá aqui. Todo section tem fundo cinza. Esse aqui tem fundo branco. Esse aqui, ele tá com fundo cinza. Por que ele tá fundo cinza? Tá? Aqui, ó, o main, ele tem o main que tá fundo cinza, não é o section. Esse aqui não tem fundo, tá? Section. Cadê? Só um pouquinho. Eu não utilizei aqui, pessoal, o conteúdo, mas eu utilizei aqui, ó, article.posts. Tá aqui, ó. Tá? O que isso aqui quer dizer aqui do lado, ó? Que todos os artigos que tiverem .posts, eles vão pegar essas propriedades, que são o quê? Largura de 400 pixels e uma margem na direita de 20 pixels. Vamos ver o código como está ficando, que eu não passei no código ainda aqui, ó. Tá? Ó, menu principal, main, section, limpa float, que eu já vou mostrar para vocês, e article.posts. Largura 400, eu dei o float left, eu dei uma margem direita de 20 pixels, para ele se afastar um article do outro, e coloquei padding de 10 pixels. Padding em todos os lados. Qual que é a diferença de margem e de padding, pessoal? Margem é a margem externa e padding é a margem interna. Tá? Não esqueçam disso. Isso é uma coisa que vocês confundem bastante. Então, dentro do artigo aqui, ó, ele ficou afastado 10 pixels daqui, aqui, aqui e aqui. E um artigo de um article do outro ficou 20 pixels afastado um do outro. Cada um dele tem 400 pixels. E um encaixou do lado do outro. Tá. Vocês estão vendo aqui dentro, pessoal, ó. Opa. Aqui, no design aqui dentro do Dreamweaver, ó. Aqui dentro do layout, eu tenho essa linhazinha branca aqui. Isso aqui é a minha section. Tá, vamos lá para o código, ó, para vocês verem. Isso aqui, ó, é a minha section conteúdo. Por que ela ficou branca e só nesse pedacinho aqui em cima? Tá? Ela ficou assim, ó. O certo seria ela ficar como? Ela ficar aparente. Ela ficar aparente até aqui embaixo. Ela não ficou aparente porque esse article tem float, isso aqui tem float, e essa barra lateral aqui também tem float. Então ele faz o quê? Ele faz tudo subir. Porque é como se eu não tivesse conteúdo nenhum dentro da minha div. Então a div acaba desaparecendo. Tá? Então é um dos conflitos, por isso que a gente não estava achando aqui no section, ó, que ele é fundo branco, mas aqui o fundo está cinza. Por quê? A minha div, ela terminou aqui porque eu tenho um float aqui, não tenho mais nada de conteúdo. Eu tenho só isso aqui que está flutuando ali por cima. Tá? É um conflito bem comum que vocês passam quando estão colocando o CSS de vocês.
Mas é bem fácil de corrigir isso. Tá? Vamos para frente lá, pessoal. Depois aqui no meu código, depois do article, ou dentro do article, né? Vamos olhar dentro do article. O que eu fiz lá? Ó? Eu tenho um título, que tem link no meu título, que isso vai depender do layout de vocês. Ah, professor, tem que ter título, não tem? Não, não precisa, ou pode, vai depender muito do layout de vocês. Tem alguns sites que vocês entram que quando a gente clica no título, não vai para lugar nenhum. Mas tem sites que a gente entra que tem link, quando eu clico ele entra no artigo completo, por exemplo. Né? Então eu tenho um H1, depois eu tenho aqui, eu usei um H5 para usar data, para colocar data no meu artigo. Depois eu peguei um P, que tudo está dentro dele, tanto a imagem quanto o meu texto. Né? E daí termina o meu article. E o outro é a mesma coisa. Então aqui ó, no article, por exemplo, eu falei que o H1 do article, ele é rosa, ou ele é desse jeito. O que eu fiz ali? Ó? Eu só coloquei que ele não tem float. Então só está declarado que ele não tem float. Professor, mas eu posso tirar esse float? Tire para ver o que acontece lá. Ó. Tá, então eu fiz várias coisas difíceis ali já para vocês verem isso acontecendo. Vamos salvar lá. Ó. Então tudo agora encaixou do lado do título. Por isso que foi colocado float ali. Por que ele tem que colocar float? Porque ele está... Aonde tem float aqui? Nesse H1 aqui, ó. Nesse H1 aqui, ó. H1 aqui. Dentro do article tem um float. Float nome. Isso. Por que foi colocado isso? Para justamente, de acordo com o que foi feito ali, ele tinha float. Por quê? Em algum lugar o H1 tem float. Mas eu não coloquei float. Cadê o H1? Aqui em cima, ó, eu falei que todos os H1s do site tem float. Por quê? Esse aqui em cima é um H1 que dentro desse H1 eu tenho uma imagem e um texto. Então eu tinha colocado que esse H1 tinha float, mas esse aqui eu não quero que tenha, então eu tenho que tirar desse específico. Mas o que o float nome faz? O float none fala que ele não tem float. Mas ele já não tem float por padrão? Sim, mas aqui em cima, lá no início, para esse H1 aqui em cima, só um pouquinho, para esse H1 aqui em cima, ó, eu coloquei float. E como que eu falei para ele? Eu falei que todos os H1s do site tinham float. Tá? Então, esse específico não vai ter, então eu coloco o none para ele. Vamos lá. Tá. Então, ó, aqui, por exemplo, um erro de visualização, ele está sublinhado, só que se eu olhar aqui ele não está sublinhado. Vamos voltar lá. Então, article H1, Command S, para ir mudando. Tá. Olha aqui, ó, eu criei uma classe imagem float, a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, e essa classe está aplicada para essa imagem aqui, para todo o texto se encaixar do lado dela. O que mais? O link no meio do texto, o article, beleza. Então aqui a gente já passou pelos dois posts que a gente tem aqui no site. Essa barra lateral, pessoal, ela se chama aside, tá? Que ela fica, essa é a tag HTML5 para a barra lateral. É o nome que a gente utiliza para a barra lateral, aside. Então você não precisa criar uma classe para uma ID para ela, você usa site.
Eu posso usar só o aside. Nesse caso aqui, usei aside e D barra lateral. Só que não tem no CSS. Tem? Tem só aside. Tá? Então, esse tipo de coisa, a parte de como foi escrito o código, aside, ID barra lateral, mas eu não utilizei o ID barra lateral, eu posso apagar daqui que não vai acontecer nada. Tá? Eu fui nomeando e tem vários erros dentro vários erros, várias coisas não tão certas dentro do código. Então, é esse tipo de correção que a gente quer que vocês façam. Quem quiser utilizar barra lateral, pode utilizar o barra lateral. Tá? Dentro dessa barra lateral, ó, eu não fiz lista para fazer menu. Isso aqui não é um menu, né? É como se fosse os arquivos, os links das postagens antigas. E eles foram utilizados como? Eu utilizei um H3 para o título desses links. E os links, eles são vários P's. E dentro de cada P, eu tenho um link. Professor, eu posso colocar só o link sem o P? Pode. O que vai acontecer se eu colocar só o link sem o P? Todos os links vão encaixar um do lado do outro. Porque o link, o A, ele não faz quebra de linha automática. Tá? Vamos tirar aqui o primeiro para vocês verem. É óbvio que não vai, né? Tem que salvar aqui. Não foi. Bom, então esqueçam o que eu falei, pessoal. Bom que está gravado. Vocês têm um erro do professor aqui gravado. Né? Tá? Mas semanticamente a gente utiliza o P para tudo. Vai ter um parágrafo? Coloca o P. Tá? Por quê? Se eu quiser identificar esse link específico, eu quero que esse link aqui, ó, ele fique outra cor. Que cor que vocês querem desse link agora? Laranja. Vamos lá. Como que eu vou fazer esse link laranja aqui, pessoal? Eu vou criar um seletor novo. Tá, ó. Aqui, ó, ele pegou o que eu estava selecionado aqui. Então eu tenho todo o conteúdo barra lateral P. Ou posso colocar só P ou não? Não? Posso colocar, por exemplo, aside, espaço P. Daí são só os P's que estão dentro do aside. Vamos mudar aqui só o P e vamos mudar a cor dele aqui. Ó. Vamos colocar P vermelho. Olha lá, ó. Ele mudou aqui e não mudou esse aqui. Era isso que tinha que fazer? Não, então volta. Vamos lá, jogar fora esse aqui e vamos mudar o nome desse aqui. Então vamos colocar lá, aside, espaço P. Vamos mudar a cor dele agora de novo, para vermelho. Mudou a cor desse aqui? Não, porque ele não é um P. Eu tenho o link prevalece sobre o P. Então sempre que eu vou colocar um link em alguma palavra, a cor do texto do link vai prevalecer sobre a cor do texto do parágrafo. Tá? Então eu teria que aqui no nome dele colocar o quê? Aside PA ou só PA. Só que se eu tiver outro lugar com P espaço A, um link dentro do P, ele não muda. A cor não era laranja, né? Tá? Cor laranja, tudo ficando lindo aqui, né? Olha lá. Só que, ó, aqui eu também tenho um P. Tá? Então isso aqui vai ser específico para ser trabalhado aqui. Ou podia também colocar, se não tivesse o P, podia ser aside A. Vamos lá. Aside. Ó. Então aqui agora só o link aqui laranja e aqui ele continua da cor que a gente determinou. Pessoal, tá muito rápido, tá bom assim? Vamos lá.
Então eu tenho aqui, eu passei para vocês essa seção. Dentro dessa seção eu tenho 2 articles. Aqui eu tenho uma barra lateral, que é chamada de aside. E depois disso, pessoal, ó, eu tenho uma outra seção que eu utilizei aqui para fazer essa lista, e como se fosse uma lista de imagens. Ó, tem o bulletzinho aqui, ó, tem o tracinho, a bolinha aqui na frente. Quando eu vejo isso, isso aqui é um UL e um item do UL, um LI. Tá? Então, para vocês já irem se ambientando. Eu tenho aqui uma imagem, outra imagem, 4 imagens aqui, uma em sequência da outra. Lembrando que aqui ela fica uma abaixo da outra e não está sendo visualizada da mesma maneira que aqui no browser que eu fiz ela um do lado da outra. Vamos aqui para o código, ver o que isso quer dizer. Ó, tem uma seção que eu coloquei uma classe limpa float. O que é essa classe limpa float, pessoal? Pelo nome dela, vocês conseguem entender o que ela faz? Ela coloca a propriedade clear both, que ela tira o float dos 2 lados. Tá? Isso aqui a gente não tinha passado ainda para vocês. Então o que você tem que fazer? Pensem o seguinte. Vamos aqui, dar um zoom menos aqui. Eu coloquei float para esse, coloquei float para esse, coloquei float para esse. Tá? Se eu não tiver float, o que vai acontecer com tudo para mim? Pensem que o float ele vai fazer o quê? Vai ficar alguma coisa flutuando acima do papel. E quando eu flutuo, tudo que está em sequência encaixa embaixo do que não está mais no papel. Vamos tirar o float aqui para vocês verem. Vamos só mudar uma letra aqui, ó. Tá? Então lembre que se o nome da classe tiver uma letra diferente, ou por exemplo um A maiúsculo aqui, espero que deu erro, vamos lá ver. Vamos tirar a classe, não deu erro. Olha lá o que aconteceu, ficou branco aqui agora. Era isso que era para acontecer? Então, professor, eu estou colocando fundo cinza, não está aparecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Vamos fazer um outro exemplo, que aqui tem conteúdo. Se eu não tivesse conteúdo aqui, eu vou levantar um pouquinho para mostrar aqui no plano. Se eu não tivesse conteúdo aqui, o que isso aqui ia acontecer? Isso aqui ia subir e ia lá para cima. Vamos mudar a cor desse section aqui. Vamos colocar uma cor diferente nele. Eu vou colocar nesse section aqui. Ó, inclusive quando eu selecionei ele, ó, olha onde foi a borda azul de quando eu seleciono alguma coisa aqui no CSS, no HTML. Ah, ele nem veio para cá. Não, cadê? Aí. Olha onde está a borda azul aqui, ó. Olha o fundinho cinza aqui e o fundinho branco aqui. Ele faz o limpa float, então esse clear both que o colega falou, ele faz com que limpe os floats. Então a ideia é o seguinte. Se eu estava trabalhando ali com float, se eu queria tudo encaixar aqui do lado, terminei minha diagramação dessa parte, e agora tudo tem que começar na sequência dele, o próximo item que vier aqui para baixo tem que ter essa propriedade para limpar os floats. Tá? Então quando vocês forem criar nome de classes, criar nome da div, criar alguma coisa, sempre coloquem um nome para ela aqui de acordo com o que vocês imaginam que ela vai fazer. Então, ó, section, eu tenho uma seção diferente, onde eu vou ter uma lista de imagens, e eu quero que, a partir daqui, zere meu float que tinha antes. Tá? O que é esse limpa float aqui? Ó? Eu peguei a propriedade aqui de layout,
eu tenho aqui o float e logo em seguida dele, ó, eu tenho o clear. E pelos desenhinhos, ó, ele vai me falando. Vocês vão normalmente usar esse aqui, essa opção aqui. Vocês querem que limpe tudo para os dois lados. Tá. Dentro aqui, daí eu coloquei uma lista, que eu já falei para vocês, e cada um item. O que eu fiz nessa section UL aqui, ó? Que eu não utilizei nome, então eu não tenho como identificar, ó. Só essa seção eu quero que a lista fique de algum jeito. Ó, aqui foi utilizado padding 20 em cima e embaixo e 10 de um lado e do outro. Então eu quero que em cima e embaixo nesse bloco aqui, só um pouquinho, deixa eu salvar tudo lá. Eu quero que aqui, ó, fique 20 pixels aqui, 20 aqui e 10 de cada lado. Como que eu fiz isso? No section UL eu coloquei padding e coloquei text align center. Então o text, desculpa, o text align, pessoal, ele também faz alinhamento de imagens, tá? Porque o HTML entende que a imagem, quando está inserida junto com o texto, ele também interpreta ela como se fosse um elemento de texto. Então, é assim que a gente faz para fazer o alinhamento centralizado nesse caso aqui. Tá? Então, ó, Text Align Center e o Padding. Professor, mas como que você fez para tirar essa bolinha ali da lista? Vocês já viram isso, né, pessoal? E eu falei o que, ó, nesse ULLI, mas todas as minhas listas, todos os meus itens das listas do meu arquivo vão ter essa propriedade. Tá? Que eles vão ser o quê? Todos eles vão ter inline block. Mas como que eu tirei as bolinhas, pessoal? Vamos ver lá. Opa. Só um pouquinho. Limpa float. Deixa eu olhar aqui o código que vai mais rápido. É algum erro que tem aqui, pessoal. Tá? Então eu não vou nem mostrar esse erro porque eu vou querer que vocês encontrem. Tá? Ó, isso aqui ele não está aparecendo por algum motivo. Aqui os itens. Tá? Então isso vocês vão ter que encontrar aqui o erro também. Tá? Deixa eu só ver se eu... Onde é que tá? Não, não é erro não, pessoal. E Raquel, você consegue me dar uma ajuda aqui? Aqui, ó. Tem o section aqui. Display inline block. Ah, mas é isso que tira já. Tá? Então, ó, pessoal. Por exemplo, se eu deixar isso aqui sem a propriedade display inline block, tá? Às vezes a gente tem que pensar alto, sabe, pessoal? Senão a gente não encontra nossos erros. Ou o que está acontecendo. Ó. Olha as bolinhas lá. Olha as bolinhas aparecendo aqui. Tá? Então, quando eu utilizo o display, ele também tira. Mas o certo, pessoal, é tirar como? Eu vou vir aqui nesse ULLI e vou colocar uma propriedade da minha lista. Cadê a minha lista? Tá aqui, ó. List style. Não tem só list style? Não tem só list style. Tá? Então coloca aqui, ó, tipo none. Daí ele já tira, ó, veio para cá, list style, ou pode ser só list style também. Tá? Se eu salvar agora e vier para cá, as bolinhas sumiram, mas está um embaixo do outro. Se quiser colocar um do lado do outro, a gente usa a propriedade de posicionamento, display, inline, ó, tá? O inline block aqui também funcionou. Opa, aqui só o inline.
Professor, mas o que faz o inline table? O que faz o block? O que faz esse invert? Vocês vão testando e vão experimentando agora. Esse invert, é invert que pronuncia? O de herdar a propriedade? Tá? Ele vai herdar o que está acima dele. Então, por exemplo, se no UL eu falo que o display é inline, ele vai herdar essa propriedade. Se ela era block, ele vai herdar a propriedade block. Tá? O none é none, o block ele deixa blocado mesmo, um abaixo do outro. Aqui ele faz lista, deixa tudo numa linha, faz blocos na linha e assim por diante. Vão testando o que eles vão fazendo aqui, pessoal. Tá? É a melhor maneira de vocês estudarem o CSS. Eu vou deixar aqui o inline mesmo. E vou testar lá para vocês verem. Ó. Tá? Então estamos chegando aqui no final do HTML agora, pessoal. Ó, terminei a parte principal do site, terminei a tag main. E agora eu vou entrar no rodapé. O rodapé tem uma tag do HTML5 chamada footer. Se vocês não souberem o que é aquilo, quando estiverem lendo o código, pessoal, tentem fazer a tradução daquilo, procurem na internet, no Google, em algum lugar, tá? É a melhor maneira de vocês estudarem. Melhor maneira. Pegar curiosidade, vai lá e procura o que é. Dentro do meu rodapé, ó, o que eu tenho no meu rodapé? Eu tenho 3 imagens e tenho um texto aqui de copyright. Como que está o meu HTML disso? Eu tenho um P e um A e uma imagem. Outro P imagem, P link imagem, P link imagem. E depois eu tenho só um P que tem uma classe chamada copyright. Tá? Que eu fiz uma classe específica para esse texto aqui. Então, o que faz o P? Ó? O footer. O que ele tem de propriedades? Ele tem margem de 20 pixels em cima. Ele tem padding de 20 pixels em todos os lados. Ele tem borda em todos os lados. Não tem borda em todos os lados. Tem borda só embaixo. Tá? Que está declarado, ou tem em todos os lados, vamos ver lá. Não, tem só em cima, desculpa, ó. Só a borda em cima. Opa. Só a borda em cima. Como que está o código disso aqui? Vamos ver lá. Ó. Eu também usei o clear both aqui. Então ele também tem clear nesse rodapé. Eu falei que a borda de cima é 1 pixel. É pontilhada. E é preta. Eu tenho margem. Eu tenho color cinza, o fundo cinza. E eu tenho o margem aqui que já estava aqui. Ó. Então, ó. Margem em cima. Padding em todos os lados. O clear para limpar os floats. Caso eu tivesse float ali em cima. Que naquele caso eu não tive. Então eu posso até deletar essa propriedade daqui. E eu tenho... Opa! Cadê? Borda. Background. Tá? Pessoal, aqui no Dreamweaver, ó, ele não deixou eu falar aqui específico. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui border top aqui. Esse negocinho aqui do lado, né? Esse aqui? Ah, então tá aqui, ó. Desculpa, pessoal. O senhor não está acostumado a mexer no Dreamweaver. Tá aqui, ó. Border top, 1 pixel. Ela é pontilhada. Lembrem, pessoal, que vocês só vão trabalhar com o dotted, com o dashed, com o solid e com o double. As outras vocês podem esquecer, tá? Lembra que a gente falou que quem usar vai perder nota? A gente vai pedir para fazer a disciplina de novo? Tá. Aquelas sombras bizarras, né? É. Tá, ó. Fundo cinza e mais nada. E, ó, footer P. O que eu fiz no meu footer P aqui, ó? Eu fiz com que ele encaixasse um do lado do outro. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que cada imagem encaixasse uma do lado da outra. Se eu não fizer isso aqui, vamos colocar o none aqui. Opa, none não, né? Se eu colocar display none, pessoal, ó, o que vai acontecer? O que quer dizer display no português? Aparecer. E aparecer não. Vamos ver o que aconteceu?
Opa, não é Command S, é Command R. Ó, sumiram minhas imagens lá, ó. Tá? Então muito cuidado. Lembra que a gente falou que valor zero, tudo que está escrito ali, se você não quer que tenha mais display, então vem aqui do ladinho, ó, e dê um delete. Tá? Eu já vou fazer. Tá, ó. Tá, então, ó, eu coloquei, tirei a propriedade display, só que o meu P está um embaixo do outro. Por quê? Cada imagem está dentro de um P e cada linha sempre faz uma quebra de linha. Cada P sempre faz uma quebra de linha. Se eu quiser que ele tenha essa propriedade, o que eu coloco aqui? Display. E posso colocar lá, por exemplo, inline. Ou inline block. Daí ele já encaixa lá uma imagem do lado da outra. E daí aqui eu tenho outro P, que para esse, você lembra que eu coloquei aqui uma classe chamada copyright no P. Ou aqui embaixo, ó, ou aqui, direto no código. Né? Todas essas classes estão disponíveis para colocar lá. O que faz o copyright? Ó, p.copyright ou pode ser só .copyright também. O que ela faz? Ela deu um float para a direita. Tá? Como que ficou lá? Ó, display block e float. Ah, tem o display também, que aqui não está aparecendo. Ah, ó, tem display. Display block e float right. Então ele vai ficar blocado, mas vai ficar alinhado lá na direita. Beleza? Pessoal, então essa aqui é a estrutura, tudo que vocês podem alterar. Quem quiser, o que a gente falou, se vocês conseguem fazer tudo do zero em 3 aulas, ok. Foi? Tô. Eu corto. Tá.